E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e 2020, meus amigos, que época bizarra. Eu vejo muita gente falando sobre esse ano em específico por motivos bem óbvios. Aconteceu coisa pra caramba e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, então bora lá. Mas antes de continuar com o vídeo, você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos ou até mesmo aquele jogo do Timão sem aqueles anúncios chatos em sites duvidosos? Bom, a UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes, séries, programas de variedades, notícias, doramas, animações e esportes. A UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo, então ele vai estar no primeiro link na descrição. E ele não está disponível apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado na TV. E fiquem tranquilos que é totalmente seguro e você não vai pegar um vírus cabuloso. Enfim, se vocês tiverem interesse, o link vai estar no primeiro comentário fixado e no primeiro link da descrição. E é isso, bora voltar pro vídeo. Bom, eu acho que todo mundo sabe o que rolou globalmente em 2020. E todo mundo teve que ficar em casa trancado por ordem do governo. E, bom, essa época revolucionou a internet, porque tava todo mundo trancado em casa com tempo pra caralho pra ver essas coisas. Óbvio, quem trabalhava em casa era outra coisa, né? Mas a maioria era estudante e tava só ignorando a online. E isso também revolucionou o TikTok, que antes de 2020, por aí, era meio que considerado um aplicativo de dancinha, onde rolava muita coisa absurda ou vergonha alheia. Só que com o fato de todo mundo ter que ficar em casa, o TikTok começou a ser mais utilizado. Assim como, óbvio, vários outros aplicativos, mas o TikTok foi um destaque. Eu vou ser bem sincera aqui. Eu era da parte da internet que odiava o TikTok e achava cringe porque, sei lá, o Orochinho falou que era cringe. Porque na real, na pandemia, eu tinha uns 14 anos. Eu também era um adolescente crinjola, mas pra mim era um crime usar o TikTok. Ou pelo menos era isso o que eu dizia. Porque muitas vezes eu usei o TikTok no sigilo. Hoje em dia nem existe mais esse tal de sigilo pra usar o TikTok, porque todo mundo que odiava o TikTok agora também usa. Ai, mas eu não uso TikTok porque eu sou superior. Alguém mais? E bom, o TikTok meio que deixou de ser um aplicativo de dancinha e virou meio que um aplicativo geral. Isso, obviamente, por causa do algoritmo, já que se você pegar a minha For You e comparar com a For You de outra pessoa de uma bolha totalmente diferente da minha, você vai ver que é tudo diferente. Então, meio que o que pode significar conteúdo no TikTok pra você pode significar uma coisa totalmente diferente pra outra pessoa. Mas enfim, voltando pro assunto principal, pela popularização do TikTok, começaram a surgir muitas trends novas que só de você ver você já sabe que é de 2020. Não só trends, mas estéticas, estilos e, enfim, muita coisa mesmo. Um desses estilos que ficou muito popular em 2020 foram as de duas umas, ou seu sonho era ser uma e-girl e parecer com a Lucetra, ou você odiava as e-girls e dizia que elas não tomavam banho. Pra parecer legal, eu era obviamente o segundo. Desculpa, eu tinha 14 anos, é óbvio que eu queria impressionar as pessoas. Muitas pessoas confundem e-girl com emo, com gótico, e sei lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu lembro que se você se vestisse um pouquinho mais diferente, assim, usando preto, mas assim, diferente pra quem? Já que se você chutasse uma árvore, caía 5 igual. Mas enfim, se você usasse preto ou algo assim, você já era considerado uma e-girl. Que eu tinha amigas que ficavam muito putas com isso. Assim, você não podia ter o cabelo pintado também, senão você era automaticamente uma e-girl. Eu nem sou uma menina e as pessoas me chamavam de e-girl, só porque na época eu tinha o cabelo azul, seus arrombados. Mas enfim, ame ou odeie, e-girls estavam aí, mano, pra abençoar uns e amaldiçoar outros. Mas enfim, essa com certeza foi uma das tendências mais marcantes dessa época. E uma coisa que era até que legal sobre essa época é que meio que você podia ser qualquer coisa, tá ligado? Porque enquanto hoje em dia as pessoas querem ao máximo ser padrão de novo, meio que naquela época você podia ser você mesmo, já que, uau, você sequer saía de casa. Quem você iria ter que enfrentar? O Luquinha 0102 do TikTok? Ah, pera, no TikTok as pessoas gostavam disso. Eu acredito que seja por isso que as pessoas gostam tanto de relembrar essa época, pelo menos algumas. E sendo bem sincero aqui com vocês, queria eu ter participado mais dessa época, porque infelizmente isso caiu na época em que eu era uma pessoa extremamente chata, amargurada, que tudo que você fazia era cringe. Caralho, você não pode viver que você é cringe, tá ligado? Sendo que hoje em dia eu faço muita coisa que é considerado cringe, pelo menos pro meu eu de 14 anos, e eu sou feliz. É aquela coisa, né? Você é cringe e feliz. Mas enfim, quanto mais distante do padrão você fosse, mais legal você era, pelo menos pra quem era do TikTok nessa época. Pra você ter uma noção, isso aqui é um adolescente padrão hoje em dia, que você chuta em uma árvore e cai 5. E isso aqui é um adolescente em 2020, pelo menos a maioria. Tipo, é uma diferença gritante, não tem nem o que dizer. Na época isso era chamado de alternativo, mas aí eu te pergunto, alternativo pra quem? Se você chutasse uma árvore naquela época, caía 5 igual. Então meio que aquilo já era o padrão. E eu não vou mentir pra vocês não aqui. Eu vou dar o meu take de opinião impopular aqui. Eu acho os estilos de 2020 muito mais legais do que os de agora. Porque os de agora são o quê? Padrão, coquete. Eu acho muito mais sem sal do que os de 2020, sendo bem sincero.
Que além das e-girls, também surgiu o kidcore e o indie kid. Eu não sei se tem uma diferença entre kidcore e indie kid, porque, sinceramente, pra mim, os dois parecem a mesma coisa. Me desculpem, eu não sou profissional em TikTok. Eu acho que os dois são parecidos por causa das cores saturadas, mas eu vou explicar os dois do mesmo jeito. Kidcore é algo que o próprio nome sugere. É uma estética que usa elementos que remetem os anos 1990 até os anos 2000, trazendo meio que uma nostalgia. Já o indie kid, eu sinceramente não sei muito bem, eu tentei procurar, mas não achei muita coisa. Pelo menos não sobre o significado, e sim só tutoriais de como ser uma indie kid. Mas pelo que eu vi é bem parecido, com cores brilhantes, moda dos anos 2000. Mas enfim, em 2020 você tinha duas opções. Ou você era indie kid, kidcore, ou você era e-girl. Mas enfim, o que alguns conhecem como kidcore, outros conhecem como coloridinho. Que tristeza. E um debate que sinceramente ninguém se importa, mas eu achei interessante falar aqui, é que muita gente real discute sobre o coloridinho ser do estilo kidcore ou ser parte da subcultura Decora Kei. E sim, os dois têm diferença. Caso você não saiba, Decora Kei é uma subcultura em que você se decora dos pés à cabeça. É parecidinho com o kidcore, mas não é igual. Ainda dá pra notar a diferença. E algumas pessoas realmente discutem sobre o coloridinho ser kidcore ou Decora Kei. Sendo que, sei lá, mano, ele nem deve se importar com isso, ele só usa as roupas que ele quer. Não necessariamente pra fazer parte de uma estética, que apesar das pessoas zoarem ele por isso, ele continua firme e forte. E bom, esses foram os três principais estilos que eu me lembro, e agora a gente vai falar sobre... Em 2020, a maioria das coisas consideradas cringe surgiram, tipo aquele áudio do Kakegurui. Eu não quero nem me lembrar disso. Desculpa, eu nunca gostei de Kakegurui. Também surgiam uns vídeos cabulosos que sinceramente me dá dor física só de lembrar. E o pessoal gostava, só pra deixar bem claro, isso aqui não era considerado cringe. Eu era chato por achar isso vergonha alheia. Eu era a pessoa chata. E também surgiu o destruidor Strawberry Cow. Olha, me desculpem vocês, mas isso aqui nem na época eu gostava. Em 2020, com 14 anos, eu já achava isso aqui uma doença. Mas por algum motivo, todo mundo gostava do Strawberry Cow, que é uma vaca rosa de morango, que solta leite de morango, eu acho. O problema não é a vaquinha rosa. Não é a vaquinha rosa. Ela é bonitinha. O que rolava é que as pessoas, elas tentavam se vestir de Strawberry Cow. E se fosse só a maquiagem, beleza, legal. Mas uma coisa que eu nunca gostei no TikTok foi essa coisa de fazer caras e bocas, por isso eu não gostava disso. Então, basicamente, as pessoas se vestiam de Strawberry Cow. E um dos vídeos que mais se destaca sobre isso é o desse criador aqui, chamado Benji Crow. Não faço ideia se eu falei certo, porque eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, então eu vou chamar esse mano só de Benji. E bom, meus amigos, o Benji fez esse vídeo lá em 2020. My name. Can't you hear the bumblebees swarm? I'm watching your horns. I love it when you look my way. E nossa, me desculpa, mas eu odiava tanto esse vídeo, tanto. Porque como eu disse, eu nunca gostei de quem fazia essas caras e bocas. Pode ser só eu, como eu disse, sendo amargurado com a vida? Pode. Me cancelem no Twitter. Ah é, não tem mais. Mas na real é que esse vídeo não tem nada demais, a maioria inclusive achava fofo. Eu acho que fofo é uma palavra muito, muito forte pra isso. Mas assim, a maquiagem tá bonitinha, vai. Tá bem menos macabra do que algumas que eu vi por aí. Que o mais engraçado disso tudo é que isso foi gravado há quase 5 anos atrás. Então o Benji meio que se arrependeu de gravar esse vídeo. Só que é um vídeo extremamente viral, não tem como ele apagar assim do nada. Que ele nem apagou, na real. Só que foi tão viral na época que todo mundo conhece ele como Strawberry Cow. Em todos os vídeos dele tem pelo menos alguma pessoa falando do Strawberry Cow. Que ele recriou esse vídeo. You know what? I can't do this anymore. I have to do it. I don't know why you guys are so obsessed with me recreating the Strawberry Cow makeup look, but I guess I have to do it now or else you're just gonna forever keep commenting stuff like this. Look at you, Strawberry Cow. You make me go wow. I love it when you mew my name. Can't you hear the bumblebees swarm? I'm watching your horns. I love it when you look my way. E caraca, 5 anos se passaram e parece que ele não mudou quase nada. Ele só envelheceu um pouquinho. E bom, além desse Strawberry Cow, o Benji também foi responsável por mais um dos meus traumas cinematográficos, que é o E-Girl Factory, ou seja, a fábrica de E-Girl. Ele bebe o suco de E-Girl e vira uma E-Girl. Eu não sei nem o que dizer, cara. 5 anos se passaram e esse vídeo continua me dando a mesma dor física que me dava 5 anos atrás. Bizarro.
Também teve uma sessão de vídeo de criança com fundo da Charli D'Amelio, que é simplesmente a maior TikToker do mundo, eu acho. Pelo menos era na época. E era basicamente um vídeo dela dançando no fundo, com algum texto na tela. E meio que cada criança colocava um efeito diferente. Tinha os softs, que era tudo bonitinho. Tinha os kidcore, que era tudo colorido e vibrante. Tinha os dark, que era tudo, bom, dark, né? E sei lá, eu nem acompanhava muito essas fitas. Se você acompanhou, sinto muito. Além disso, também tivemos o estouro de Among Us, que foi simplesmente algo. Vários youtubers fizeram vídeo jogando, eu joguei com muitos amigos. E meio que até hoje existem resquícios de destruição e Among Us em alguns lugares. Às vezes até mesmo onde você nem pode imaginar. Mas enfim, eu acho que é isso. Comentem o que vocês estavam fazendo em 2020. Se vocês eram iguais a mim, que achava tudo cringe e não gostava do TikTok. Ou se você era do time que usava o TikTok o dia inteiro. É isso, um beijo da Anitta e...